Olá, senhores. Vamos então resolver o exercício 4, o último desse módulo 2 aí, da página 6, certo? Bora. O exercício 4 fala o seguinte: um avião, no percurso de São Paulo a Manaus, com uma escala em Brasília, desenvolveu a velocidade escalar média de 500 km por hora. Sabendo que a distância total percorrida pelo avião foi de 2.750 km, ou seja, de São Paulo até Manaus, que o tempo de voo entre São Paulo e Brasília foi de 1 hora e 40 minutos, um total de 100 minutos, né? E entre Brasília e Manaus foi de 3 horas, que dá um total de 180 minutos, pode-se concluir que o avião permaneceu no solo em Brasília por... Então vamos entender o que está acontecendo, olha lá. Ele vai fazer essa viagem de São Paulo até Manaus, porém no meio do caminho ele vai fazer uma pausa em Brasília, certo? Então olha lá. O avião que viaja a 500 km por hora parte de São Paulo, decola e pousa em Brasília. E isso levou um intervalo de tempo de 1 hora e 40 minutos. Que se eu passar para minutos equivale a 100 minutos, né? 1 hora tem 60 minutos, mais esses 40 minutos, dá um total de 100 minutos. Ele fica um tempo parado aí. E esse tempo, esse intervalo de tempo ΔT é o que ele está perguntando para nós, né? Qual foi o tempo de parada que ele ficou em solo no aeroporto de Brasília, né? Após a parada, ele decola. E aí de Brasília, ele levanta voo e pousa novamente lá em Manaus. E o tempo de viagem agora é de 3 horas, né? O equivalente a 180 minutos, já que 1 hora tem 60 minutos, 3 horas, 180 minutos. A distância total percorrida nesse trajeto é de 2.750 km, certo? Então vamos por partes. Para a gente descobrir o tempo de parada, não seria bacana a gente descobrir o tempo total que demorou a viagem? Porque se eu tiver o tempo total, ó, o tempo total seria o tempo de São Paulo até Brasília, que é 100 minutos, mais o tempo de parada e mais o tempo de 180 minutos que ele vai de Brasília até Manaus, certo? Se eu achar o tempo total, eu consigo descobrir esse ΔT. Então olha só que bacana, ó. Ele viaja a 500 km por hora, a distância de 2.750 km, certo? Então, se a gente colocar esses dados ali, ó, eu quero calcular o tempo, então eu vou inverter o tempo com a velocidade. O tempo que está dividindo passa multiplicando e a velocidade que está multiplicando passa dividindo. O ΔS vale 2.750 km e a velocidade média é de 500 km por hora. Fazendo essas continhas, vamos descobrir que esse tempo total é de 5,5 horas, o equivalente a 330 minutos, certo? E se a gente pensar aqui, somando todo o tempo total, é 100 minutos, mais o tempo de parada, que é ΔT, mais o tempo na segunda trecho, que é de 180 minutos, tudo isso tem que ser igual ao tempo que foi da velocidade média, né? Que é de 330 minutos. Então, 100 mais 180 dá 280, positivo. Passa para o outro lado negativo, 330 menos 280. A gente chega que o ΔT vale 50 minutos, que nos dá a alternativa C. Então, percebam, senhores, que o exercício fornece para nós, né, que a velocidade escalar média do avião é de 500 km por hora. Como é que é calcular essa velocidade média? É pegar o ΔS total e dividir pelo tempo total, considerando todas as paradas que tem no meio do... E isso é velocidade média, é vetor. Toma cuidado. Fechou? Um grande abraço a todos e nos vemos logo.